Olá, queridos e queridas do canal Que é Orquídea. Janeiro de 2023, comprometido. Já estamos nesse ano maravilhoso. E olha aqui, o primeiro vídeo do ano de 2023 é sobre ela, como eu tinha dito, a minha queridíssima Cattleya Aclande. Estou aqui do alto, subi aqui na escada para poder fazer essa filmagem para vocês desse paraíso. E olha quanta belezura. Estou aqui na escada e olhe lá para eu não cair, não quebrar minha cara. Mas estou aqui mostrando a vocês essas maravilhas aqui. Plantas super saudáveis. Olha aqui, botões. Lindo e maravilhoso, já começando já a abrir. Então essa é a visão que vocês estão vendo aqui do meu orquidário. Essa parte aqui são onde eu cultivo as minhas Cattleyas Aclande, meio emaranhada com essas barbas de velho que ajuda a dar umidade. Eu estou filmando aqui, mas atrás de mim também ainda tem Cattleya Aclande. Então a minha coleção, eu amo a minha coleção e vou explicar hoje um pouco da minha coleção de Cattleya Aclande, da minha forma de cultivar, como eu cuido das minhas plantas. E eu acredito que vai ser gostoso a gente estar falando um pouco sobre ela aqui. Quero também pronunciar o nome de um amigo que eu adquiri ao longo desse ano de 2022 e graças a Deus tem dado super certo, nossa parceria de amizade, e eu só tenho a agradecer. Então essa é a visão que vocês estão tendo do meu orquidário por cima de onde eu cultivo a Aclande. E quero mostrar a vocês aqui também, galerinha, essa planta aqui. Isso aqui foi um pedaço que eu amarrei e deixei aí. Esse pedacinho não foi para canto nenhum. Eu aproveitei a madeira e coloquei a barba de velho. Veja que as raízes dessa Aclande já está aqui dentro da barba de velho. Essa planta já enraizou e está uma coisa linda. Eu não molho porque ela está acima dessa linha onde fica os microespessores, então só molho na mangueira ou então quando está chovendo. Mas está linda aí, veja aí, um pedacinho e ela desenvolveu super bem, está mais ou menos uns 30 centímetros da tela, bem no alto. Então essa é a visão que vocês estão tendo do meu orquidário, onde tem aqui somente o cultivo da Cattleya Aclande. E observe, vocês que são curiosos, veja se tem algum vaso aqui nesse cultivo. Eu vou descer e logo vou estar conversando com vocês sobre essas moças lindas e maravilhosas, que é a rainha da Bahia. Labiata é a rainha do Nordeste e a nossa Aclande é a rainha da nossa querida e gloriosa Bahia. Vejam aí, vou descendo aqui, tem mais por aqui, como eu disse, e vamos dar uma conversada um pouco sobre essa moça aqui que tanto amo, ok? Pronto, galerinha, desci da escada, estou aqui, todo na bata africana, é um estilo que eu gosto muito de usar, baianidade, sou baiano, com muito orgulho, com muito pé no chão, então essa aqui é a minha cultura, essa aqui é a minha raça, essa aqui é o meu povo, essa aqui é a nossa cor, então é vida, é alegria e viva 2023, como eu falei para vocês. Gente, falar de Aclande me alegra, falar de Aclande me anima, falar de Aclande me enche os olhos de água e de alegria. Porque é uma planta baianíssima, como eu amo essa planta. Então eu quero agradecer ao meu amigo Maloca, do canal Orquidário Online. Ele me citou visitando um orquidário aí, e onde o rapaz cultivava a Cattleya Aclande, e ele citou o meu nome. Então, nada mais do que justo que mostrar para ele o meu cultivo, ou até mesmo esse rapaz ver o meu pequeno espaço, que não é comercial, que não é nada tão grande, mas como baiano, como baianismo, a forma como eu cultivo a minha Cattleya Aclande. Vou mostrar aqui, vou estar mostrando a vocês alguns exemplares aqui da minha Cattleya Aclande, a forma como eu cultivo essas moças aqui. Eu cultivo na madeira, sempre na madeira, todas elas estão em cachepô, o enraizamento super avantajado, muitas raízes mesmo à vontade. Então, esse é o estilo de planta que eu tenho. Vejam que são plantas saudáveis, está na madeira, não tem planta desidratada,
todas estão super bem e super hidratadas. Então eu só tenho aqui a agradecer essa forma de cultivo, que para mim é espetacular. Eu vou andando nesse vídeo aqui mostrando a vocês as plantas que eu tenho. Então, não são plantas pequenas, são plantas entoceradas. Ao longo do tempo, essas plantas entoceraram. Vejam aqui que foi plantada aqui, mas a Cattleya clandre não é uma planta que você tem que padronizar. É uma planta que não aceita padronização. Ela não aceita viver padronizada, como muitas pessoas pensam e querem que a Cattleya clandre seja uma planta padronizada, que fica arrumadinha naquele vaso. Não. Qualquer outra Cattleya que você tiver, você pode conseguir isso com ela. Mas com a Cattleya clandre você não vai ter essa proeza de ter ela arrumadinha. Veja que ela saiu daqui, ela já desceu, ela está vindo aqui para o fundo do vaso e aí ela vai para onde ela quiser. Então é uma planta que tem vida própria, liberdade de fazer o que ela quer. Amo cultivar a Cattleya clandre porque é uma planta rústica, que não exige muito de nós. O que ela exige? Muitos dizem é planta baiana, gosta de sol, a Bahia é quente, e você planta lá no sol, deixa, não molha. Não existe isso. É uma planta da nossa Bahia, de clima quente, mas é uma planta, como todas as orquídeas, que gosta de umidade ambiente. Ela gosta de ser molhada todos os dias. Todos os dias eu molho essas plantas e vejam o enraizamento. Essa planta aqui, eu perdi a plaquinha dela, mas eu sei quem é essa planta aqui. Essa planta aqui eu fiz uma homenagem a meu amigo Fábio Buquili e coloquei o nome dessa planta, Cattleya clandre Fábio Buquili. Aqui no meu orquidário eu homenageei ele com essa planta, ele sabe disso. Então veja o enraizamento dessa planta aqui. Então, gente, por que eu priorizo cultivar a Cattleya clandre em cachepô, em toco de madeira? Por conta disso aqui. A respiração das raízes, é uma planta que ama estar com esse enraizamento livre. A Cattleya clandre ela não consegue desenvolver bem presa com as raízes atrelada a um vaso, seja ele plástico, seja ele de barro, seja ele um vaso que for. Ela sempre vai dar um jeito de pular e sair do vaso. Então, observe que não são 2 bulbos, não são 3 bulbos. Então, eu tenho o prazer de mostrar touceira de Cattleya clandre. Para mim, isso aqui é um orgulho. Então, eu cultivo isso aqui com muito amor, com bastante tempo, com zelo. E aqui é o resultado que elas me dão. Esse enraizamento perfeito vem de quê? Uma boa luminosidade, um ambiente com bastante ventilação, um ambiente com umidade, plantas são adubadas semanalmente. No período chuvoso eu não adubo planta, porque a chuva já é uma maravilha, então não tenho esse cuidado de estar adubando no período chuvoso. E vou até colocar a plaquinha dela, porque a plaquinha caiu, mas eu sei quem é ela. Inclusive, muitas Cattleya clandre que eu tenho, eu conheço pelo o vegetal, por exemplo, a 14 de março, a quixabeira, joia da minha terra, mãe Chica, que é... Falei mãe Chica, meu Deus. Mãe Chica tá ali. E essa daqui é a temporal. Então são plantas que eu consigo identificar simplesmente pelo o vegetal que elas têm. Olha o tamanho do enraizamento dessa planta. Olha a touceira dessa planta. Essa Cattleya aqui, a temporal, tem uma história muito linda. Quando eu encontrei essa planta, eu tirei um corte dela, né, dentro de uma mata fechada. Eu e meu filho, ele era pequeno ainda, e a esposa disse: tu não vai pra mata. Aí eu falei: eu vou pra mata, mas não tinha vestígio de chuva nenhuma, gente. Não ia chover, o sol estava quente, e eu saí pra mata. E começou o mundo a escurecer, e de repente veio um temporal, uma tempestade, e eu não sabia onde era que eu estava com meu filho pequeno, e me perdi dentro da mata. Foi uma luta pra gente achar o caminho, muita chuva, foi uma coisa mesmo assim, estrondosa, foi uma coisa mesmo que foi assustador, e eu não desisti de vir com corte dessa planta. Então eu coloquei o nome de temporal, para que eu lembrasse de que esse dia
foi um dia de tempestade em minha vida, o dia que eu consegui um corte dessa planta. E tá aqui, essa planta desenvolveu, imensa, enorme, e a sua matriz, sua mãe ficou lá na mata, lá guardada por muito, muito tempo. Tá aqui, enorme. Então tem plantas que eu consigo conhecer somente pelo o vegetal. Vamos andar um pouquinho aqui e vamos começando um pouco. Olha o enraizamento dessas plantas aqui. E que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Tinha uma para mostrar pra vocês aqui, que é a 14 de março, deixa eu me ver se é ela. 14 de março. Meu Deus, dá para pegar aqui. É muita barba de velho. Deixa eu me ver. Não, essa aqui é a paixão. Essa é a clã de paixão, que eu batizei. Olha que planta linda. Tonalidade espetacular. Muito bonita e muito perfumada. Super enraizada e no cachepô de madeira, acoplada na madeira. Então essas raízes ficam livres como se fosse vanda. Então eu molho todos os dias, vejo como estão todas verdes, saudáveis, ponteira aqui verdinha, o velame, tudo saudável. Então se tivesse presa, atrelada a um vaso, com certeza essas raízes não estariam assim, desse jeito. Vou colocar aqui, ver se eu consigo colocar, meu Deus, estava onde? Às vezes eu me perco, gente, no meio de tanta planta, que eu me embaraço aqui, é uma luta para eu voltar ao mirador. Achei, vou mostrar outra aqui para vocês. Olha que planta bonita, olha que planta espetacular. Estava com duas frentes, essa frente aqui abortou, vou cortar aqui. E como eu disse, ela se desenvolve para onde ela deseja estar. Então não é uma planta que está padronizada como a gente quer. É muita barba de velho e às vezes eu tiro porque atrapalha mesmo. Então nesse estilo aqui eu posso molhar essas plantas todos os dias, pode chover à vontade. E olha aqui, são plantas todas entorceiradas. Mas não é dessa forma que eu faço as minhas divisões, as minhas torceiras. Olha aqui, veja aqui. São plantas pequenas, que eu marro no toquinho, eu vou amarrando no toquinho, e vai desenvolvendo, e vai desenvolvendo. Quando chega a um certo padrão, eu venho e começo a colocar no cachepô. Mas muitas dessas plantas que estão entorceiradas hoje, já foi isso aqui. Foram plantas corte pequeno, que eu faço, sempre faço, e vou aumentando a minha coleção da Cattleya Aclande. Tenho também aqui planta no vaso de barro. Essa planta aqui foi presente do meu amigo Luciano, meu querido. Ele me presenteou essa planta aqui, essa Aclande. Já veio bem entorceirada. Floração está vindo aqui, botões, floresce sempre. E está num vaso de barro. Ah, e dá certo a Aclande em vaso de barro? Dá super certo. Lembrando que essa planta está acoplada, plantada numa casca de cajá, é um pedaço de casca de cajá, mas ela desceu suas raízes, já está aqui por baixo do vaso, essa frente aqui debaixo do vaso, essa outra frente aqui que vai descer. Então, como eu disse a vocês, vai bem, mas eu prefiro acoplar essas orquídeas em cachepô, em vaso de barro, para que ela se desenvolva muito e muito bem. Aqui só é casca de cajá, então a drenagem dessa planta aqui é super agradável, não vai reter água e ela vai desenvolver. Está em um sombrio de 70%, fica na parte alta do orquidário e sem problema algum. Então, gente, mostrando a vocês, é fácil cultivar a Cattleya Aclande. É muito fácil. Vou mostrar outra planta aqui. Deixa eu pegar 14 de março, para vocês verem quem é 14 de março. Pelo vegetal, 14 de março, essa planta aqui. É um vegetal que eu acho muito bonito. Um vegetal, uma folha grande, olha o tamanho da folha. Isso aqui é a umidade, meio arredondada. Olha aqui a frente vindo aqui com todo vigor. Tá no cachepô, não tem como perder substrato.
Então a planta está super, super saudável. Agora vamos começar um bocadinho aqui sobre ela e sobre o vídeo que eu vi do meu amigo Maloca, ele falando que visitou um orquidário de um amigo, um rapaz, que estava cultivando a Cattleya aclande em vaso plástico. Existe hoje no mercado, gente, um substrato que eu não conheço, que é turfa, perlita e arroz carbonizado. É um novo substrato que tem aí, inclusive esse rapaz que desenvolveu, está no vídeo de Maloca, no Orquidário Online, você vai ver lá ele falando sobre esse substrato. Eu nunca vi, só ouço falar. Eu posso adquirir? Posso. Pelo Mercado Livre, pela Shopee, encontro esse substrato. Mas para mim aqui, eu não usaria, não posso usar, não tem como usar por conta. Meu orquidário é descoberto, é coberto com sombrite, não tenho lona no meu orquidário, então esse tipo de substrato que retém umidade não vai bem para orquídea nenhuma que esteja ao tempo, ao léu. E também em região quente como a minha, que eu tenho que molhar todos os dias. Então eu ficaria com um orquidário que tem planta que molha todos os dias e planta que não pode ser molhada todos os dias, que vai encharcar esse substrato. Para mim, aqui, esse substrato não daria certo. Para mim, viu, gente, pelo amor de Deus, não daria certo. Mas para você que tem um orquidário coberto, o substrato, segundo essas pessoas, segundo quem já usa, está dando super certo e vai muito bem. Uma curiosidade dele foi que tinha muita Cattleya aclande em vaso plástico. Para mim aqui, como eu digo, para mim, eu tentei algumas vezes cultivar a aclande em vaso plástico e não deu certo. Parecia que a planta tomava um choque. E eu observava, eu acompanhava a planta. Quando as raízes tocavam no vaso plástico, as raízes queimavam. E não ia para frente. Tentei várias vezes, até que tirei a planta do vaso plástico, coloquei no cachepô, a planta foi super bem. Por quê? Na minha visão, a aclande gosta de liberdade, raízes livres e não ficar emaranhada dentro de um vaso. E lembrando que ela não fica ali arrumadinha como a gente quer. Uma hora ou outra, mesmo nesse substrato, ela vai cair fora. Então, se você adquirir uma planta assim, em vaso plástico, bonita, beleza. Lembre que o orquidário é coberto, o orquidário é protegido e está tudo ok com esse substrato. Mas a planta em sua casa, em um ambiente como o meu, descoberto, ela vai pular do vaso. E aí, vai ficar como? Então, eu prefiro acoplar essa planta, mesmo nesse substrato, mas acoplar essa planta pela grudar na madeira e aí desenvolver. Mas eu quero parabenizar a essa pessoa que está cultivando em vaso plástico e está dando super certo com esse substrato. Lembrando que o orquidário é coberto e o orquidário descoberto tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Então, para mim, não daria certo, não dá certo esse tipo de substrato por conta que o orquidário pega muita chuva. Aqui no mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, chuva. Aí passa outubro, novembro, trovoada, dezembro, trovoada. Então chove bastante esse período. Então, um substrato que retém muita umidade não é bom para a Cattleya aclande. Então vejam aí as minhas plantas entorceradas, floridas, perfumadas, e essa é a forma como eu cultivo essas plantas. Eu quero agradecer a oportunidade de mostrar a vocês a forma que eu cultivo essas plantas aqui e o conselho que eu deixo, não desmerecendo a ninguém. Mas se você tem um orquidário que pega muita chuva, esse tipo de substrato, seja ele qual for, casca de pino, muito esfagno, chip de coco para Cattleya aclande, eu não te aconselho a usar, de forma alguma, porque a nossa baianíssima não gosta de viver molhada, encharcada e nem presa. Baiano gosta de liberdade, não gosta de estar preso a um vaso, seja ele plástico ou de barro, como eu mostrei.
A daqui tá no vaso de barro, mas já pulou do vaso, já tá para fora, a raiz dela já está aqui, então não é aconselhável para mim, na minha opinião, você manter uma Cattleya Clande em um vaso de plástico. E também, se você tem seu orquidário coberto, beleza, você pode acoplar a sua planta e cultivar ela de boa, porque você vai climatizar, no período de chuva a sua planta está protegida da chuva e também do sol. Olha aqui, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, olha a torceira disso aqui. Olha que maravilha, a planta é saudável, não tem nada de errado, não tem cochonilha, não tem nada, super saudável. Olha o tamanho dessa planta. Veja o tamanho dessa maravilha aqui, várias frentes. Então, quando o verão intenso chega, isso aqui dá 12 flores, bastante flores. Olha o tamanho disso aqui. Está em um cachepô de madeira, super livre, super saudável, bem cuidado. Então, é isso que essas plantas querem. Então, se estivesse em um substrato que retesse muita umidade, que segurasse muita água, com certeza as raízes estariam apodrecidas e não teria um desenvolvimento tão bom como essas plantas têm aqui. Então eu só tenho a dizer a vocês, é isso aqui, gente. Não se preocupe em esperar que a sua planta fique desse patamar. Uma hora ela vai chegar. Conheço algumas aqui que são trifoliadas. Essa aqui é a joia da minha terra. É uma planta trifoliada. Olha o tamanho da menina. Olha o tamanho da menina. Ela já floresceu esse ano 2022, eu acho que umas 6 vezes ou mais. Agora está florindo e daqui a pouco, frente aqui, mais floração e só alegria. Essa está na casca da peroba. Então eu pergunto a você, uma planta dessa caberia um vaso plástico? De forma alguma. Então por que está aqui? Ela tem espaço para caminhar suficiente. Ela anda muito. Se você encontra uma planta na natureza, você vê uma planta numa árvore, na natureza, na mata ou em pastagem, você vê a planta aqui, as raízes estão com 5, 6 metros na árvore caminhando. Então é uma planta que gosta de caminhar, gosta de passear. Então quanto mais espaço ela tiver, as raízes vão estar andando, livre, saudável e vai ser muito bom para ela. Então essa é a forma que eu cultivo e dá super certo. Mas se você está cultivando em seu vaso plástico e está dando certo, beleza, ok. Só peço que tenha um pouco mais de cuidado em relação ao seu substrato que você usa, porque elas realmente não gostam de viver com raízes molhada e encharcada. Inclusive, eu coloco esfagno nelas quando faço o replante. Passou o período de adaptação, que elas começam a enraizar, eu aí venho e retiro o esfagno. Me acompanha aqui que eu vou mostrar um que eu plantei que tem pouco tempo, para vocês verem como já está desenvolvendo. Eu gosto de mostrar. Essa planta aqui estava em um toquinho menor. Primeiro eu coloco em um toquinho pequeno, planto ela. Quando elas começam a enraizar, eu venho e coloco no cachepô. Observe que as raízes já começou a sair aqui e já tem raiz grudada aqui no cachepô. Então, esse é o momento. Começou a sair raízes, eu venho, coloco no cachepô e aqui elas vão abraçar. Olha o tamanho da plantinha. Observe o tamanho da plantinha. Foi um corte que eu fiz. E daqui a um tempo, essa plantinha tá uma torceira tão grande quanto as outras que tem aqui. Mas por que isso acontece, Queco? Por que isso acontece? Porque a umidade ambiente é agradável, a adubação eu faço toda semana. Estou sempre regando essas plantas, estou sempre observando essas plantas uma por uma, olhando uma por uma, ver se tem algum problema, alguma doença, alguma coisa. Então, esse é o segredo que a gente deve ter com as nossas
Cattleyas Aclande. Sombreamento 70%, gosta de bastante claridade. Então isso faz dela uma planta de fácil cultivo. Então não tem bicho de 7 cabeças, mas eu quero dizer que eu priorizo só esse tipo de substrato, esse tipo de vaso que são os cachepô. Raízes livres, quando eu molho de forma geral, não retém umidade, pode chover um mês, uma semana, um ano, não tem problema algum por conta desse tipo de substrato que eu tenho com elas aqui. Então são plantas que eu gosto por demais, são plantas que eu amo demais, me embaraça e é bom demais. Olha aqui outra, o vídeo fica longo, mas estou explicando a vocês. Olha a outra aqui que eu plantei no vaso de barro. No vaso de barro. Mas acoplada, essa aqui é a Rio do Cavaco. Rio do Cavaco. Tem Rio do Cavaco aqui, tem Rio do Cavaco ali também. Coloquei num toquinho de sanção e coloquei no vaso. Acoplei. As raízes grudou no vaso. As raízes estão descendo aqui. A planta está vindo em botões. Ela vai acompanhar aqui a madeira. Depois ela desce para aqui. Então, ela não fica presa ao vaso. Ela sobe. Olha o tamanho dessa folha. Olhando assim, parece que é outra catleia. Mas pela folha. Mas é a Catleya Aclande Rio do Cavaco. Essa planta é linda. Essa planta é maravilhosa. Essa planta é uma planta graúda, uma planta grande, uma planta muito bonita. Então está aqui no vaso de barro, mas não que as raízes dela estejam aqui dentro do vaso, só no vaso. Está livre, de boa, molha o vaso, mas se algumas raízes aqui dentro do vaso chegar a apodrecer, tem bastante raízes saudáveis livres aqui fora do vaso. Então essa forma dá super certo comigo e eu só tenho a agradecer. Então, meu amigo Maloca, muito obrigado por aquele vídeo que você fez, pelo ensino. Eu agradeço àquele rapaz que eu não conheço, não sei o nome também agora, que ele cultiva no vaso plástico, está dando certo para ele, que ele tenha bastante sucesso, mas esse aqui é a minha forma, é o meu sucesso, né? Na minha Bahia, a forma que eu cultivo essas moças aqui, e eu só tenho somente a agradecer. Lembrando que é uma planta que você pode cortar. Por muito tempo, algumas pessoas diziam que se cortar a Catleya Aclande morre, não pode cortar. Isso é mentira, isso é mito. Você pode fazer corte sim. Se a planta está saudável, conte 3, 4, 5 bulbozinhos desse, meta a tesoura, corte, faça o replante. A traseira, com o tempo, ela desenvolve também, sai uma nova brotação, como outra planta qualquer. Quando eu faço o corte, eu não levo para o alto, eu deixo no baixo, como se fosse um berçário, deixo na parte mais baixa. Quando ela climatiza, quando ela começa a soltar raízes, desenvolver, aí agora eu venho e coloco no outro, no vaso, no cachepô, no caso, e elevo ela para o lugar da sua origem que ela fica. Lembrando que cada planta tem aqui o seu lugar. Eu não tiro ela de um lugar e coloco no outro. Está sempre no mesmo lugar de uma até de outra. Tem algumas que ganhei de alguns amigos aqui, com nome. Essa aqui é a Macedita com mãe preta. Macedita com mãe preta. Vou até tirar a plaquinha, que a plaquinha está estagrada. Vou colocar o nome para não perder. Então é isso aí, gente. Um abraço, um cheiro no coração de vocês. Então cultive suas plantas com maior carinho, com maior amor. Então a Catleya Aclande é uma planta hoje que todo mundo quer, todo mundo deseja, todo mundo anseia. E às vezes não tem cuidado, não sabe como cuidar. Então, dando essa dica para vocês aqui, de amarrar no toquinho, de acoplar em um vaso de barro, de acoplar no cachepô, regar sempre essas plantas. É mito dizer que essa planta não gosta de água. Gosta sim, não gosta de estar encharcada. Não gosta do substrato que retém a água o tempo todo. Ela não é bucha para ficar encharcada, não é peixe para viver dentro d'água. Então é a planta que gosta de estar livre, seca, molhada, bastante luminosidade, adubada, cuidada e dá certo. Dessa aqui, joia da minha terra, que é a trifoliada, eu fiz aqui mais 2 cortes dela, plantei tem pouco tempo, olha que coisa linda. Olha que espetáculo. Trifoliada, é uma planta muito bonita. A floração dela é meia fechada, mas é bem roxinha, então é uma planta muito bonita. Tenho também
a quixabeira, que é uma planta muito bonita, floresce bastante, faço cápsula dela, espalho a natureza, onde eu vou jogo cápsula dela. Então é isso aí. Aquele abraço, muito obrigado por estar conosco aqui. Curta, comente, compartilhe nos seus vídeos e aquele cheiro no coração, ok? E viva a Cattleya atlântica. Aqui também foi um brinde que ganhei do meu amigo Luciano. É a Paraguaçu com raio do sol. Plantei aqui, veio um cindro pequenininho. Coloquei aqui. Esse cindro subiu aqui na madeirinha. Olha aqui, olha. Fica aqui? Não fica. Ela se pica e vai-se embora em busca de umidade. E daqui uns 3 anos tá florida, ok? Um abraço. Agora eu vou de verdade. Agora eu paro o vídeo. Porque se me der vontade, se fizer vontade, eu converso o tempo todo, pego a Clândia o tempo todo, eu mostro a Clândia o tempo todo, porque é um prazer estar mostrando essas plantas aqui, que eu tanto gosto. É linda. Olha, para não quebrar. Se quebrar aqui eu caio durinho. Ui. Esse bocado de gancho. Tá aí? Olha que espetáculo. Espetáculo. Esmeralda do Sertão. Olha, coisa linda. Maravilhosa. Então é isso aí, galera. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Cheiro!